Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o tema Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Esse assunto está lá no capítulo número 1 dos Espíritos, na parte 2ª do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Bom, esse assunto é muito interessante porque nos pode esclarecer acerca de muitas questões, como, por exemplo, como é possível que um determinado espírito possa se manifestar em diferentes lugares dentro da nossa concepção, até então, ao mesmo tempo, né? Isso pode nos gerar algumas dúvidas, algumas curiosidades, e dentro deste contexto, nós temos algumas explicações, né? E essa questão que eu coloquei, ela pode vir a nos ocorrer por conta que muitas vezes nós escutamos que determinado espírito se manifesta em determinado centro espírita e esse mesmo espírito também se manifesta ou se manifestou em uma outra reunião, em um outro centro espírita. Obviamente, né, que nós temos sempre que fazer a nossa análise com relação ao fundo das mensagens, né? A gente pode, inclusive, tratar desse assunto aqui em um outro estudo, né? Ou seja, o que importa para a gente é o fundo da mensagem, né? A mensagem que nós recebemos. Mas esta questão, mais uma vez, eu coloco como podendo ser ou podendo vir a ser uma curiosidade que nós possamos apresentar dentro das nossas discussões mesmo, né? Então, esse assunto especificamente, que pode ser explicado por esta questão da ubiquidade dos espíritos que nós vamos tratar hoje, né? É um assunto muito interessante. Antes, nesta parte do capítulo, né, tem algumas questões com relação à forma do espírito. Este assunto é um assunto que antecede o perispírito. Na sua ordem dentro do Livro dos Espíritos, o perispírito é um assunto que vem logo na sequência deste assunto que trata da forma e ubiquidade dos espíritos. Entretanto, é um assunto que está extremamente, né, ligado ao perispírito. Portanto, são assuntos que nos trazem uma base muito necessária para a compreensão de diversos outros assuntos dentro da doutrina espírita, né? Então vamos lá. Aqui, neste capítulo, ou na verdade neste tema deste capítulo, ele começa, Kardec, tratando a questão da forma, né? E aí ele pergunta o seguinte: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E a resposta que eles recebem é: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Esta é a resposta que os espíritos dão. Vale destacar aqui, e a gente vai refletir um pouco melhor sobre isso, que aqui está falando do espírito, né? Se o espírito tem uma forma determinada. E aí a gente vai então entender qual é o sentido que Kardec tenha trazido para esse termo neste contexto, tá? Mas vamos terminar aqui a resposta para ficar mais claro para a gente. E aí, dada essa resposta nos espíritos, né? Ou seja, uma chama, um clarão, uma centelha etérea, Kardec ele pergunta: essa chama ou centelha tem cor? E aí eles respondem que tem uma cor que para vós vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro, né? E ele complementa aqui com uma observação: representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça porque aí está a sede da inteligência. E aí, com relação ao que o espírito propriamente representa, vamos tomar aqui como base uma explicação que é trazida no Livro dos Médiuns para respeito dessa questão. No item número 55, Kardec nos traz o seguinte: há um dito que o espírito é uma chama, uma centelha. E aí, olha só, porque que esse apontamento aqui é interessante. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral a que se não poderia atribuir forma determinada. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Então, esta explicação aqui ela é muito importante para que a gente possa entender
né, essa resposta aqui da questão 88, né? Porque a questão que Kardec pergunta é com relação ao espírito propriamente dito, né? Como o princípio intelectual que foi individualizado, né? O princípio intelectual e moral que nós estudamos, né? Que provém do princípio inteligente que individualizado constitui o espírito. Mas, né? E aqui ele está falando que não tem uma forma definida para nós. Mas, como nós estamos vendo aqui, né? E isso é importante de esclarecer, porque, por exemplo, a gente poderia pensar, poxa, mas os espíritos, eles podem se tornar visíveis a um médium vidente, por exemplo, né? E eles têm uma forma, obviamente, eles têm uma forma, mas aquilo que nós estamos vendo corresponde ao perispírito daquele espírito, e não ao princípio inteligente ou à individualização do princípio inteligente propriamente dito. É isso que quer dizer, né? Então, vamos ler aqui de novo, olha só. Hão dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Né? Muito interessante, muito importante de distinguir o que está sendo tratado aqui nessa questão. Né? Continuando essa explicação de Kardec, que eu acho que é muito válida, né? De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem. Porém, o perispírito, só por só, não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente, o instrumento de sua ação. Muito esclarecedor. Nós vamos estudar o perispírito, mas é um assunto, como nós vimos, que está estreitamente ligado com todos os outros que nós estivemos estudando até então, né? A grande maioria deles. Porque nós vimos, voltando lá nos elementos gerais do universo, né, quando nós estudamos a matéria e o espírito, nós começamos, portanto, a lidar com esta questão, onde tínhamos o elemento espiritual e o elemento material, porém, tendo os dois entre si um intermediário que serviria para que o princípio inteligente atuasse sobre a matéria. Né? E aí nós entendemos que esta matéria, né, ela tem como fonte o fluido cósmico universal que preenche todo o espaço. E é ele que liga ou que circunscreve, na verdade, né, é ele que envolve o espírito. Nesse contexto, né, as diversas gradações deste fluido universal, né, as suas diferentes gradações negativas, até a condição da matéria bruta, da matéria inerte, como nós a conhecemos hoje, né, estas degradações, portanto, formam os outros diferentes corpos semimateriais, né, que nós temos. E o perispírito, ele tem a sua composição também deste fluido cósmico universal. Ele é um elemento semimaterial, não deixa de ser matéria, ele é semimaterial, né? Mas, como diria, serve de instrumento para que o princípio inteligente, ou seja, o espírito propriamente dito, possa atuar sobre a matéria. E esta composição do perispírito, nós ainda vamos estudar melhor, né? Ele tem a ver com o grau de elevação que aquele espírito alcançou e também com o mundo em que aquele espírito habita. Então, né, os elementos que compõem aquele perispírito vão ter uma relação também muito forte com o mundo em que aquele espírito vai habitar. Então, são questões muito importantes para a gente. Né? E aí a gente entende também que esta composição tem consequências muito grandes para a manifestação do espírito propriamente dito. Né? Mas é um assunto que eu acho que a gente precisa trabalhar aos pouquinhos, né, estudando aos poucos, até para que o nosso estudo aqui hoje não se
não vá para um caminho que vai consumir todo o nosso tempo. Né? Bom, mas espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, pode deixar seus comentários ou questões que a gente vai tentando esclarecer. Como sempre, é válido lembrar que o nosso canal aqui é um canal de estudo. Né? Então, nós estamos mostrando os conteúdos que são apresentados nos textos, nas obras básicas, na sua grande maioria, porque isso é importante da gente estudar. As obras básicas, elas têm um conteúdo insubstituível e nos auxilia muito na compreensão de muitos outros conceitos, ou de todos os conceitos que nós estudamos aqui dentro da doutrina espírita. Né? Bom, continuando aqui essa explicação do Kardec, que está lá no Livro dos Médiuns, no item número 58, né, ele continua assim. A natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemos-la por completo. Apenas pelos seus atos ele se nos revela, e seus atos não nos podem impressionar os sentidos, a não ser por um intermediário material. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, conforme nós estávamos comentando, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Né? Obviamente que aqui o trecho do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, contempla outros itens, né, os 56 e 57, que nós tiramos aqui para ficar mais conciso. Né? Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Depois, serve-lhe também de agente intermediário fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Esta parte aqui que está sendo tratada no Livro dos Médiuns corresponde a como, ou trata de como seria possível que espíritos, né, com o seu perispírito, atuassem sobre corpos materiais. Né? Então, neste item, ou neste capítulo, melhor dizendo, que trata da ação dos espíritos sobre a matéria, Kardec nos explica muito bem como seria possível a manipulação de objetos materiais. E para quem talvez tenha se simpatizado com a doutrina espírita e está começando a estudar agora, ou mesmo para que a gente possa relembrar alguns conceitos, é válido ressaltar que os efeitos físicos, né, produzidos no começo, né, da doutrina espírita, né, como para que chamasse a atenção de todos com relação àquilo que se estava acontecendo, né, isso foi muito importante para que as pessoas entendessem que por trás daqueles efeitos que eram materiais, havia uma causa inteligente. Né? E isso era necessário, de acordo com o grau de adiantamento e de entendimento que se tinha na época, para chamar a atenção sobre a questão da mediunidade. Né? Então, isso foi necessário. E Kardec, né, no seu trabalho, né, riquíssimo, ele nos explica como isso é possível. E obviamente, né, através das observações, das explicações recebidas pelos próprios espíritos, né, do estudo que ele fez acerca dos fenômenos, que foi possível obter essa compreensão. Por isso, né, a doutrina espírita ela é muito completa, porque ela nos ensina essas questões, ela nos esclarece, e ela, né, Kardec, conseguiu, através observando esses fenômenos que primeiramente eram de cunho material, né, observar as causas que por trás deles existiam e vendo nessas causas fontes inteligentes. Né? Então, sendo o efeito algo inteligente, a causa também há de ser inteligente. É esta a questão que Kardec observou que foi muito importante para todo o desdobramento da obra dos Espíritos. Né? Por isso, esse capítulo ele é muito importante. Né? E nesta questão, para compreender essas questões, né, é necessário ter o entendimento do fluido cósmico universal, do perispírito, da ação inteligente. Né? Então, tudo isso nós começamos a tratar lá no Livro dos Espíritos, né, no estudo dos fluidos, né, e lá no Livro dos Médiuns é explicado essas questões. Muito interessante. Né? Isso tudo aqui no Livro dos Espíritos para que agora a gente possa chegar no assunto do perispírito, que é extremamente importante, muito importante mesmo. Né? Mas vamos continuar aqui, vamos voltar para o Livro dos Espíritos. Na questão 89,
Kardec trata de uma questão também muito interessante, que é sobre a distância que os espíritos podem percorrer, né? E o tempo que se gasta para isso. Ele pergunta: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E a resposta é sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Essa questão ela é muito importante e é interessante que a gente também reflita um pouco sobre ela, porque quem já leu os livros do André Luiz, né, até mesmo na obra de Kardec, né, fala um pouco sobre isso, sobre a questão da volitação, né, ou seja, dos espíritos se transportarem como se estivessem no ar se deslocando. Né? E essa questão eu vou tratar bem brevemente aqui para a gente focar um pouco na ubiquidade dos espíritos. Né? Essa questão da volitação, ela depende muito da capacidade espiritual do espírito, né? Da compreensão que ele tem sobre este fenômeno da volitação, propriamente dita, também é importante, mas também da sua elevação, das suas aquisições espirituais. Né? Vamos ver se que eu acho aqui. Se eu me lembro bem, eu acho que é... Deixa eu ver aqui. Aqui. É desse livro aqui, que é No Mundo Maior. Quem tiver interesse, né, pode dar uma olhada lá. Mas a questão da volitação, só para fazer um breve parênteses aqui, né? Calderaro, desculpem, é o instrutor que explicou isso aqui. A volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Né? Então, vejam que são dois aspectos muito importantes. Há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva, apesar de circunscritos a baixas incursões. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem característicos de sublimação no sentimento, o que lhes impede grandes ascensões. Né? Então, é importante a gente observar que essa capacidade, ela existe, né? Os espíritos eles podem apresentar uma capacidade evolutiva. Esse trecho que eu li, ele está no Mundo Maior, é um livro muito interessante, né? Mas essa capacidade volitiva, ela é já dominada por alguns espíritos, mas não nem tanto por outros, né? Mas mesmo aqueles que conseguem desenvolver essa habilidade, né, de um aspecto puramente de raciocínio, de manejo de energias, conforme ele colocou ali, né, mas sem a sublimação do sentimento, ou seja, sem a aquisição de valores espirituais e morais, aquele espírito ele não consegue alçar voos muito grandes, né, ou seja, eles não conseguem sair daquele chão em que eles se encontram, vamos colocar assim, né, eles estão muito próximos do chão ao que eles se encontram, né, e não conseguem, por exemplo, alçar outros mundos, conforme o que a gente observa com o André Luiz, né, por exemplo, viajando da crosta terrestre para colônias espirituais. Então, essas capacidades não são desenvolvidas dentro deste contexto, né? Ou seja, por aqueles que não tiveram ou adquiriram essas capacidades espirituais. Mas, conforme a gente viu, né, aqueles que já têm uma sublimação do sentimento, uma aquisição moral muito grande, eles podem ter esses voos sendo executados e as distâncias sendo percorridas de uma maneira muito rápida. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que me veio à mente do livro Paulo Estevam. Né? No final, né, quando retrata da morte do corpo físico de Paulo, quando ele volta à pátria espiritual e que ele é recebido por uma caravana de espíritos, essa caravana de espíritos, né, percorre inúmeros locais, inúmeros países, né, que Paulo tinha o interesse, a vontade de visitar. Eles percorrem esses lugares todos com uma velocidade, né, muito rápida. Né? Eles compreendem que rapidamente se deslocam para esses locais, né? Mas de uma maneira muito rápida. E isso é o que se pergunta nas questões seguintes. Olha só. A questão 89A, ele pergunta assim: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Esta é uma resposta que a gente precisa pensar um pouco mais, né? Mas eu vou deixar ela aqui como um parênteses, ou na verdade uma porta aberta para que todos nós possamos pensar nela depois. Né?
Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Uma frase muito importante, né? Precisamos refletir um pouco mais sobre essa questão. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo, né? Uma frase, uma resposta aqui, né, que os Espíritos nos deram, que nos merece um pouco mais de atenção. Mas, continuando um pouco aqui nessa questão mais direta com relação ao deslocamento do espírito, né, vamos ler aqui a questão 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre, dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Conforme esse exemplo que eu estava dando de Paulo, né? Olha só. Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da natureza mais ou menos depurada. Então, vejam só. Depende da natureza do espírito, né? Muito interessante. E aí, temos as portas abertas para questões muito interessantes. Por exemplo, né? Quer dizer, se nós emitimos um pensamento, né, com uma vontade muito grande de que aquele pensamento, por exemplo, aquela oração alcance alguém que está a uma distância muito grande, né? Como que o nosso pensamento pode alcançar aquele outro ser, né? Não é isso que os Espíritos estão dizendo? Olha só. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Olha só, interessante, né? E aí, como que esta ação de transmitir o nosso pensamento, ela acontece? Vamos pegar o Livro dos Médiuns, né, para questões que nos auxiliam a compreender isso. No Evangelho segundo o Espiritismo também temos respostas muito interessantes acerca dessa questão, né? Lá no capítulo de preces, tem lá a ação do pensamento, né? Ou a transmissão do pensamento, como que isso acontece. E aí uma das questões que a gente tem que se colocar é sobre a nossa imersão no fluido cósmico universal, né? Já tratamos disso aqui, mas vamos ler aqui o Livro dos Médiuns. Como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? Questão muito interessante, né? Muitas vezes, isso aqui é uma pergunta que Kardec fez, está lá no Livro dos Médiuns, e temos as respostas aqui. Muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que os vão procurar. Porém, aqui se passa um fenômeno difícil de vos ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que te posso afirmar é que o espírito evocado, por muito afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento com uma espécie de comoção elétrica que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode-se dizer-se que ele ouve o pensamento, como na terra ouves a voz. Olha só, continuação de Kardec perguntando. Então, será o fluido universal o veículo do pensamento, como o ar é do som? Sim, com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir, senão dentro de um espaço muito limitado, enquanto o pensamento alcança o infinito. O espírito no além é como o viajante que, em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chama. Então, quer dizer, né, com o ar, ou aqui no meio em que nós nos encontramos, né, o que nós criamos quando nós falamos é um deslocamento de ar, né, é uma onda mecânica, onde esta onda mecânica ela tem uma determinada intensidade que vai diminuindo com a distância da fonte, né? Então, quando a gente fala, se nós falamos, nós podemos ser ouvidos por alguém que está a 5 metros de distância da gente, porém, não a 10 metros. Se nós aumentarmos a voz, né, aquele que está a 10 metros pode vir nos escutar, porém, aquele de 50 metros, ou que está a 50 metros, não. E assim sucessivamente. Obviamente que nós vamos ter um limite da nossa intensidade da voz. Porém, como que funciona com relação ao pensamento? Obviamente que a fonte, nesse caso, é o pensamento com um fator que determina a sua intensidade ou a sua propulsão, que é a força da vontade.
Então, quando nós temos uma vontade muito grande, muito sincera, com propósitos edificantes, né, nós podemos alcançar planos com aquele pensamento muito elevados. Mas a questão é, nós estamos imersos no fluido cósmico universal. E este, como sendo o meio da transmissão do nosso pensamento, né, e ele não sendo o ar, propriamente dito, ele não tem um limite e podendo, então, ser levado para muitos lugares. Aí, na questão 91, uma questão que gera muita curiosidade para a gente às vezes, né? A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Nenhum, a resposta dos espíritos, nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. E a gente pergunta, né? Mas como? Como que isso é possível? Esta, na verdade, é uma propriedade do perispírito. Olha só, no Livro dos Médiuns, no capítulo 7, das manifestações visuais, Kardec esclarece essa propriedade para nós. Outra propriedade do perispírito, peculiar, essa a sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Eles visitam o preso no seu cárcere tão facilmente como visitam a um que está no campo a trabalhar. Muito interessante. Isso se está tratando das matérias. Porque a gente pode perguntar assim também. Nossa, mas eu já escutei que existem proteções para a casa espírita, ou que quando nós cultivamos o evangelho dentro do nosso lar, nós também criamos uma proteção para nós, né? É muito interessante essas questões, né? Porque a gente poderia pensar assim, poxa, e os espíritos eles podem entrar ali, então como que essa proteção pode acontecer? Vem várias explicações, né? Primeiro, nessa questão de sintonia, né? Quando nós colocamos o evangelho dentro do nosso lar, o que nós estamos fazendo é modificando as nossas vibrações, os nossos sentimentos, né? Aquilo que nós emanamos de nós, ou seja, através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, dos nossos atos, né? Onde nós vamos começar a nos atentar, vigiar os pensamentos e vamos, portanto, começar a ser mais pacientes, mais tolerantes, né? Atentos também às nossas mazelas e tentando melhorá-las. Essas questões, ou esta apreensão, ou esse entendimento, né, nos dá vontade de nos melhorarmos. E essa vontade de nos melhorarmos é que nos faz aproximar dos bons espíritos, né? E aí nós temos, portanto, a atenção deles, né, para nos auxiliar. Nós vamos estar mais aptos a compreender os conceitos, os conselhos que eles nos dão, né, atentos aos chamados que eles nos dão. E isso também, quando nós, portanto, não escutamos aquelas influências negativas, né, o que faz aquele espírito? Né? Ele se afasta quando, né, um espírito que não quer o nosso bem, né, que ele quer nos influenciar a uma questão negativa. Quando nós não o escutamos, ele se afasta, né? Então, é dessa maneira que os espíritos se afastam de nós, né? E não simplesmente com fechar portas ou trancar a nossa porta, né? Dentro ainda de um outro contexto, dentro do contexto das instituições, né, das casas, por exemplo, espíritas, né, outros centros religiosos, né, em que ali se deve manter uma vibração positiva, né, onde trabalhos importantes são feitos, né, a espiritualidade também pode trabalhar com a criação de proteções ao redor desta instituição ou desta casa, né, dessa casa material, e ali, através dessa proteção magnética, é possível estabelecer uma barreira para que espíritos não autorizados venham a entrar e perturbar a ordem daquela casa. Isso acontece. Temos as explicações nos livros de André Luiz, né? E não só as casas materiais aqui do nosso plano, né, material, mas também no plano espiritual. As diversas instituições de socorro, de auxílio, que são construídas no plano espiritual, né, elas também precisam de estabelecer maneiras de se defender contra ataques daqueles que não querem o bem, né, daqueles que estão ali, né, e esta proteção se dá também através de correntes magnéticas ou de
de uma barreira magnética que impede o acesso daqueles que não estão autorizados, né? Muito interessante esta questão. Exemplos disso que me vem aqui rapidamente à cabeça, né? Mas lá Entre a Terra e o Céu, que inclusive eu vou fazer um link ali com uma das passagens, nós temos uma instituição de auxílio em que os próprios trabalhadores da casa ali, o André Luiz, inclusive, de passagem ali naquele local, ele faz uma observação, né, junto com o Hilário, se não me engano, a respeito daqueles que estão do lado de fora. Eles conseguem enxergar aqueles que estão do lado de fora, né, mas eles não podem entrar, né? E aí, inclusive, né, se não me engano é o Hilário que pergunta, né, mas por que não deixam eles entrarem, né, já que eles estão precisando de serem socorridos também? E aí a resposta ali que o instrutor dá é pela questão da ordem, da segurança, né? A caridade também precisa desta ordem. Então, essa é a explicação que eles colocam ali. Então, é um assunto muito interessante. Mas dentro de nós mesmos, né, nessa questão de nos protegermos, né, eu acho que essa que é a questão que pode vir para a gente muitas vezes, né? Como que nós nos protegemos? Né? Não é a matéria que vai nos proteger, ou seja, não é nos enclausurando ou ficando presos dentro de casa ou fechando portas, enfim, não é dessa maneira. A maneira que nós temos de nos protegermos ou de estarmos acompanhados daqueles que nos querem bem é através das modificações e do desejo sincero de nos modificarmos que nós devemos construir dentro de nós mesmos, né? Da nossa própria evangelização e da busca incessante pela nossa melhoria, né? Então, o desejo sincero de se melhorar é o que vai fazer com que nós nos aproximemos dos bons espíritos, né? E aí vem o último assunto do estudo de hoje, que é a ubiquidade. Muito interessante esse assunto. Eu vou explicar, né, com o próprio material que a gente tem aqui. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Então vejam só. A pergunta, ela trata de duas questões, olha só. Um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Apesar de elas parecerem similares, ou, na verdade, apesar de elas parecerem querer dizer a mesma coisa, elas não querem dizer a mesma coisa. São coisas similares, mas são diferentes. Porque dividir-se é uma coisa, mas estar em muitos pontos ao mesmo tempo pode ser diferente. Vamos entender aqui. A resposta que eles dão é o seguinte: não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. A explicação é muito clara, né? A fonte, que é o espírito, ele não se divide, continua sendo um. Porém, aquilo que ele está irradiando de si, isso pode vir a abranger muitos locais ao mesmo tempo. E a analogia que é feita é com relação ao próprio Sol, né? Muito interessante esse raciocínio. E pode ser que é um assunto, né, que não tenha assim tanta importância, mas é um assunto extremamente importante. Porque esta característica é o que nos permite compreender como, né, seres de ordens mais elevadas, espiritualmente falando, podem vir a nos auxiliar, mesmo estando muito distantes de nós, como a gente acabou de ver, né, sobre a questão da distância, e auxiliando a muitos ao mesmo tempo. Por exemplo, né, vamos tratar, ou vamos nos perguntar, como Jesus, o Espírito mais elevado que já esteve aqui na Terra, né, que é o nosso mestre, o nosso governador, que é aquele que tem autoridade sobre nós aqui, como ele pode ter como ele pode abranger a todos nós ao mesmo tempo. Isso é uma característica de um espírito de ordem crística, como é o nosso mestre Jesus, né? Então, é um espírito de ordem crística, né? Então, a gente pode associar essa capacidade a esse entendimento que nos é trazido aqui também, né? Então, por exemplo, todos os espíritos irradiam com igual força, que é o que está sendo colocado como, né, na sequência aqui dessa questão, e a resposta é longe disso. Essa força depende do grau e da pureza de cada um. Então, aí a gente pode concluir, né, com relação
a Jesus, né, ou tentar imaginar, né, o quão abrangente ele é, né, nos alcançam a todos. Nos permite compreender, né, como é possível que ele esteja com todos nós quando nós estivéssemos ou quando nós estivermos reunidos em nome dele. Olha só. Cada espírito, Kardec coloca uma observação, cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados sem que se fracione para tal efeito. Ou seja, sem que o espírito propriamente dito se divida para que esteja ali presente nesses vários lugares. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, ou ainda o que se dá com o homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais, movimentos a diferentes pontos. Muito interessante. Então, ubiquidade é isso, né? Como ele está colocando, né? É só dessa maneira que nós devemos compreender a ubiquidade dos espíritos. Ou seja, o espírito ele não se divide, mas a capacidade dele de irradiar aquilo que ele emana de si, que depende do seu grau de pureza, isso pode alcançar vários pontos ao mesmo tempo, mas não querendo dizer que ele se divide, propriamente dito, né? Então, ficou bem clara essa explicação do próprio Kardec, né? Para complementar essa questão, e eu acho que é muito relevante a gente pegar um exemplo aqui, um exemplo prático, um outro exemplo prático para a gente, né, que é trazido aqui no Livro dos Médiuns também, que nos auxilia a compreender, né? Olha só, na parte segunda, ainda no capítulo das evocações, né, na questão 30A, coloca assim: pode o espírito simultaneamente evocado em muitos pontos? E isso vem com a nossa primeira pergunta lá do começo do vídeo. Pode o espírito simultaneamente evocado em muitos pontos responder ao mesmo tempo as perguntas que lhe são dirigidas? Pode, se for um espírito elevado. É a ubiquidade, né? Nesse caso, o espírito se divide ou tem o dom da ubiquidade? E aí a resposta é aquela que nós obtivemos. O Sol é um só, e no entanto irradia ao seu derredor, levando longe seus raios sem se dividir. Do mesmo modo, os espíritos. O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta longe a sua claridade e que pode ser vista de todos os pontos do horizonte, né? Quanto mais puro é o espírito, tanto mais o seu pensamento se irradia e se estende como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais. Não podem responder senão a uma única pessoa de cada vez, nem vir a um lugar que são chamados em outro. Se são chamados em outros. O espírito superior, chamado ao mesmo tempo em pontos diferentes, responderá a ambas as evocações, se forem ambas sérias e fervorosas. No caso contrário, dá preferência à mais séria. Nota: é o que sucede com um homem que, sem mudar de lugar, pode transmitir seu pensamento por meio de sinais perceptíveis de diferentes lados. Numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na qual fora discutida a questão da ubiquidade, o espírito ditou espontaneamente a comunicação seguinte: inquiris, esta noite, qual a hierarquia dos espíritos no tocante à ubiquidade. Comparai-vos a um aeróstato que se eleva pouco a pouco nos ares. Enquanto ele rasteja na terra, só os que estão dentro de um pequeno círculo podem perceber. À medida que se eleva, o círculo se lhe alarga e, chegando a uma certa altura, se torna visível uma infinidade de pessoas. É o que se dá conosco. O mau espírito, que ainda se acha preso à terra, permanece no círculo restrito, entre as pessoas que o veem. Suba ele na graça, melhore-se e poderá conversar com muitas pessoas. Quando se haja tornado espírito superior, pode irradiar como a luz do sol, mostrar-se a muitas pessoas e em muitos lugares ao mesmo tempo. Muito interessante, né? Muito interessante essa questão. De uma maneira um pouco até mais prática, digamos assim, né? Nós temos curiosidades a respeito dessa questão, como a gente colocou no começo, né? Como que um espírito pode se manifestar nesses diferentes lugares? E talvez de maneiras até materiais, ou seja, através de mensagens ou através de orientações, através de uma manifestação mais patente, por exemplo, através da mediunidade, né? Como a gente colocou no começo, como que espíritos que, né, dão a manifestação em um determinado centro podem também estar presentes em outros? Como que isso é possível? Porque essa questão que eu estou colocando pode vir a passar pela cabeça de muitos,
né? E a gente pode ficar um pouco na dúvida com relação a essa questão, mas é importante a gente esclarecer para que isso não traga incredulidade. Então, é importante. E essa questão, né, como nós estamos vendo aqui, ela também serve como explicação. Mas olha só, vou ser mais específico ainda. Lá no livro Ação e Reação, pelo espírito André Luiz, no capítulo 11, acho que eu coloquei aqui, capítulo 11, o templo e o parlatório. Muito, muito interessante esse capítulo. Né? Ali, André Luiz, acho que já comentei em alguns dos vídeos aqui sobre esse assunto, mas o André Luiz está ali com o instrutor, acho que o Hilário também está junto, né? E ali eles acompanham as telas mentais que alguns espíritos projetam, né, neste templo, né, onde eles estão ali para se conectar, né, fazendo as suas orações. Então, cada um pensa ali, naquele momento, em algum espírito, né, e aí quem não é espírita, né, no caso, no próprio livro é retratado isso, pensa num santo, por exemplo, e aí André Luiz, junto com os outros, estão observando essas questões. E aí, olha só, interessante. Procuramos assimilar-lhe a faixa mental de uma mulher que eles estão observando, né, que está orando, e estabelecida a sintonia, surpreendemos no nicho, né, o nicho é o local onde se coloca, por exemplo, a imagem de um santo, por exemplo, né? A imagem viva e simpática do nosso abnegado Dr. Bezerra de Menezes. Mas vejamos, aqui a gente está falando de uma projeção mental. Então, o que o André Luiz está fazendo é observando aquilo que a pessoa está pensando, né? Então, essa pessoa está pensando no Dr. Bezerra de Menezes, ao mesmo tempo que ouvimos a súplica de nossa companheira desolada. E ela faz a sua oração. Dr. Bezerra, por amor de Jesus, não abandones meu pobre Ricardo nas trevas da desesperação. Meu esposo infeliz atravessa rudes provas. O generoso amigo, socorre-nos. Não permitas que ele desça ao abismo do suicídio. Dá-lhe a coragem e a paciência. Sustenta-lhe o bom ânimo. As dificuldades e as lágrimas que o afligem no mundo caem sobre minha alma como chuva de fel. Silas interrompeu-nos a reflexão, acentuando. Segundo reconhecemos, o santuário serve à oração digna, sem cultos especiais. Ali, alguém recorre ao amparo da monja de Lisieux. Aqui, um coração infortunado pede socorro ao notável companheiro dos espiritistas ou dos espíritas no Brasil. Antes de desviar minha atenção, fitei o semblante do grande médico, segundo as recordações da irmã que orava, confiante, anotando o primor da fotografia mental que ela exteriorizava. Víamos ali o retrato do Dr. Bezerra, qual o conhecemos, sereno, simples, bondoso e paternal. Precedendo-nos as interrogações costumeiras, o assistente informou. Com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, depois de desencarnado, Adolfo Bezerra de Menezes fez jus à formação de extensa equipe de colaboradores que lhe servem a bandeira de caridade. Centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhe as diretrizes na lavoura do bem, na qual opera ele em nome do Cristo. Desse modo, alegou Hilário, é fácil compreendê-lo agindo em tantos lugares ao mesmo tempo. Perfeitamente, concordou Silas. Como acontece na radiofonia, em que uma estação emissora está para os postos de recepção, assim como uma só cabeça pensante para milhões de braços, um grande missionário da luz, em ação no bem, pode refletir-se em dezenas ou centenas de companheiros que lhe acatam a orientação no trabalho ajustado aos desígnios do Senhor. Bezerra de Menezes, invocado carinhosamente em tantas instituições e lares espíritas, ajuda em todos eles, pessoalmente ou por intermédio das entidades que o representam com extrema fidelidade. Para isso, aduziu meu colega, terá o seu campo próprio de atividade, assim como um chefe de serviço humano possui a sede administrativa, da qual distribui com os comandados o pensamento diretor da organização? E aí ele responde, o assistente, como não? O senhor, que tem meios de instalar condignamente qualquer dirigente de trabalho humano, ainda mesmo nas mais ínfimas experiências da vida social do planeta, não relegaria à intempérie os missionários da luz no plano espiritual. É muito interessante esse assunto, porque nos auxilia a compreender também como é possível
que o mesmo espírito se manifeste nestes mesmos locais ao mesmo tempo. Então, muito interessante o assunto, a questão da ubiquidade. Mais uma vez, resumindo, né, o espírito ele não se divide. A sua luz é que se resplande por esses vários locais, né, por esses diversos pontos, devido ou, né, em consequência à sua elevação espiritual. Muito interessante. Né? Tem uma outra questão que poderíamos também relacionar a esta questão da ubiquidade. Acho que já ficou claro. O espírito não se divide, né, mas ele pode se manifestar em diferentes locais ao mesmo tempo, como nós vimos. Mas tem uma outra questão que é muito interessante, que é a questão da bicorporeidade. Bicorporeidade. Bicorporeidade, que está no capítulo 7 do Livro dos Médiuns. Tem também a transfiguração, né, fala aqui nesse capítulo da transfiguração, mas a gente não vai abordar. É só a bicorporeidade. Olha só que interessante, que aí é uma outra questão. Voltemos ao nosso assunto. Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como o de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Demais, pelas mesmas causas que hemos exposto, pode adquirir momentânea tangibilidade. Este fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporeidade, foi o que deu aso à história de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Aqui vão dois exemplos tirados, não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Muito interessante, esse espiritismo explicando tudo. Né? Mas olha só, aqui está falando o espírito de um vivo. Então, como nós, que estamos aqui no plano material, como seria possível que nós nos manifestemos em dois lugares ao mesmo tempo? Ou, melhor dizendo, como que nós poderíamos estar presentes, melhor dizendo, né? Como que nós poderíamos estar presentes em dois locais ao mesmo tempo? Muito interessante. Bom, Kardec ele coloca dois exemplos, eu trago só um aqui. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece, veja, um estava em Portugal, o outro estava na Itália. Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Então, estava em dois locais ao mesmo tempo, estava encarnado, estava no plano material. E aí, né, Kardec pergunta como que isso era possível. Por nós evocado e interrogado acerca do fato acima, Santo Afonso respondeu do seguinte modo: perfeitamente, quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu levar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo. Isso a gente sabe que acontece com a gente todas as vezes que nós dormimos. Nós abandonamos temporariamente o corpo físico, mas nós continuamos ligados, né? Nós não perdemos o elo existente, o laço fluídico que nos liga o perispírito ao corpo físico. Do contrário, nós estaríamos mortos, né? Desencarnados. Né? O espírito encarnado, ao sentir-se que lhe vem o sono, pode pedir a Deus que lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito, ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda no estado próximo da morte, o corpo físico. Né? Digo próximo da morte porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito à alma e à matéria, laço este que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar desejado, creio ser isto que queres saber. E aí Kardec pergunta: isso não nos dá explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito? Resposta: achando-se desprendido da matéria, conformemente o grau de sua elevação, pode o espírito tornar-se tangível à matéria. Será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça em outros lugares? Pergunta. Resposta: a alma pode dividir-se quando se sinta atraída para lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem seja isto muito raro, mas, em todo caso, não se encontrará no estado perfeitamente normal. Será sempre um estado mais ou menos estático. Então, ele está num transe.
né, é um transe em que, né, acontece esse desdobramento, né, e aí aqui cabem muitos estudos, né, que nós não vamos fazer aqui hoje. Mas estou trazendo mais para que a gente possa ver uma outra aplicação dos conceitos que nós estamos estudando, né? E aí, no item 121, ele fala assim: tem, pois, dois corpos o indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares. Mas, desses dois corpos, um somente é real, o outro é simples aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica, né, que é o corpo que ficou, e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar o indivíduo, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Não parece possível, pelo menos não conhecemos disso exemplo algum, e a razão, a nosso ver, o demonstra que, no estado de separação, possam os dois corpos gozar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Isso é muito importante, porque não é os dois atuando no mesmo lugar, né, de uma maneira palpável, de uma maneira enquanto encarnado, atuando em dois lugares ao mesmo tempo, né? Não é isso. É simplesmente o perispírito que atua, ou que existe ali, que aparece em outro lugar, diferente do corpo físico, mas o corpo físico permanece num estado, né, de, digamos, catalepsia, né, onde o corpo está ali abandonado temporariamente, como se nós estivéssemos dormindo, né? E aí ele se mostra em outro lugar. Mas, instantaneamente, os dois podem voltar a estar ligados juntos, da mesma forma como nós, quando somos acordados, voltamos ao nosso estado de consciência, né? Então, é isso que está querendo dizer aqui. Que não é os dois atuando ao mesmo tempo em lugares diferentes, né? Então, acho que ficou claro. Demais, do que acabamos de dizer, ressalta que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente se conservaria visível, porquanto a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo, ainda que apenas por um instante. Daí resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser matado, porque não é orgânico, não é formado de carne e osso, desapareceria no momento em que eu quisesse matar. Muito interessante esse item, esses itens que nós lemos. Talvez foram poucas perguntas, mas que rendeu muito assunto, né? Então, espero que tenha ficado claro. Acho que o próximo assunto é muito importante, que é o perispírito, mas aqui nós tratamos de assuntos que também são muito importantes. E agradeço pela participação de todos, que Jesus abençoe a todos, que Deus proteja a todos, e até o nosso próximo estudo. Um abraço, pessoal, até mais.